Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus dessa quinta-feira. Você está numa contagem regressiva para acabar o ano. Confessa aqui nos comentários. É um confessar, na verdade é um compartilhamento, porque nós confessamos somente a Jesus. Amém? Uma brincadeira para descontrair. Esse começo de quinta-feira, eu, Elaine Violine, mensageira desse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, eu tenho muita alegria em falar sobre Deus, em falar tudo aquilo que Jesus tem derramado na minha vida. E sabe, hoje eu escrevi algo muito poderoso nas redes sociais do Asas Global. Para você que não conhece ainda, eu vou deixar aqui o link. É um movimento de salvação, cura e libertação através do amor de Jesus. E hoje eu escrevi que o amor de Jesus, ele é lindo. O amor de Jesus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação para as nossas vidas, amém? E é esse derramar que eu quero especialmente deixar aqui nessa quinta-feira. Pouco antes da gente celebrar o Natal, eu quero trazer uma palavra que está em João, capítulo 20, versículo 22. A palavra vai dizer: "E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Nesse exato momento aqui na Bíblia, nós estamos vendo a regeneração dos discípulos. Nós somos os discípulos, nós temos os mesmos direitos de receber esse assopro, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nós. Nesse exato momento, o uso que João faz deste verbo, neste versículo, indica que Jesus estava permitindo o Espírito a fim de neles produzir nova vida e nova criação. O que significa isso? Que já existia um corpo vivo ali, já existia uma criatura ali. E esse assopro, ele vem fazer o quê? Ele vem permitir uma nova vida, uma nova criação. E hoje, como que nós podemos trazer para os dias de hoje? É esse coração arrependido que nos leva a confessar os nossos pecados e reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que já levou todo o peso da nossa vida lá na cruz do Calvário. Só que nós precisamos reconhecer esse preço que já foi pago. E aqui eu quero trazer para você nessa quinta-feira, para você que ainda não caminha lado a lado com Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, fazendo morada, habitando no seu coração e não conhecem o caráter de Deus ainda, de Deus Pai, para você não se preocupar com o peso do juízo de Deus, porque sabe quem já pagou tudo para mim e para você? Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E nós aqui na Terra, nós ficamos mais preocupados com o que nós temos que deixar de fazer depois de colocarmos Jesus como nosso único suficiente Salvador, do que curiosos para conhecer toda a graça que será derramada nas nossas vidas depois que isso acontecer. Mas eu te entendo, por mais de 40 anos, eu não tinha vontade, nem desejo, nem curiosidade de conhecer esse Jesus, muito pelo contrário. Eu era uma pessoa que dizia credo, evangélica, crente, Deus que me livre, eu quero mais é continuar sendo livre, do jeitinho que eu sou, porque Deus me ama do jeito que eu sou e Ele perdoa a todos. E lá no fim da vida, quando chegar no juízo final, Deus vai olhar para o meu coração, para todas as coisas boas que eu vi, e Ele vai me salvar, Ele vai me perdoar.
Sim, Deus, ele é misericordioso. Vários livros da Bíblia vai nos mostrar isso. Aonde estava um grande engano, entre outros, que ficaria muito longo para falar de todos os enganos que eu vivi. Eu vivi no engano por mais de 4 décadas. Especificamente, vamos colocar aí desde a partir dos 15 anos, que é quando na minha vida começou a ter uma maturidade, eu amadureci muito cedo, tá? Às vezes essa maturidade chega depois dos 20, mas no meu caso depois dos 15. Eu vivi em muitos e muitos enganos, mas um grande engano era eu pensar que a vida plena só iria acontecer depois da minha morte, quando de fato eu chegasse no meu juízo final. E deixa eu te contar uma coisa: confessar os nossos pecados, se arrepender verdadeiramente, é para a gente viver agora. Os céus abertos é aqui e agora. A vida plena é aqui agora. A plenitude, a abundância que está na Bíblia é aqui e agora. É no dia, no instante seguinte, que esse assopro, para que você receba o Espírito Santo de Deus, assim como os discípulos receberam, ele possa te dar o quê? Uma nova vida. E para que você se torne uma nova criação. E a partir daí, toda a sua identidade em Cristo, como filha de Deus, filho de Deus, comece a existir. E não fique com medo, porque tudo que foi velho será apagado a partir do momento que você receber esse assopro. O processo de cura e libertação é o pós, que aí vai ser a sua caminhada, mas deixa eu te contar, não dá para eu te contar como é essa caminhada se você não entrar nessa porta da salvação. É meio que físico até, né? Se a gente for pensar na física, como é que seu corpo vai entrar num lugar que a porta está fechada? Nós não conseguimos atravessar. Isso só fica nos filmes de ficção, gente. Na vida real, a gente não consegue atravessar só para dar uma espiadinha e depois o nosso corpo volta. A gente precisa abrir, girar a maçaneta, confessar publicamente, mas sem medo. Não fica pensando em todos esses enganos que a religiosidade coloca. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, eu não quis conhecer o Evangelho de Deus por conta de uma religiosidade que vem da prática evangélica. Eu tinha medo. Na verdade, eu tinha pânico, porque eu achava que eu só ia perder. Eu não enxergava ganho. Então, hoje, meus irmãos, aqui está uma mulher firmada na rocha, no evangelho puro e simples, aquela que jejua, aquela que ora, aquela que renuncia, aquela que faz vigília, aquela que sobe monte, aquela que prega o evangelho, aquela que ora em línguas, aquela que distribui unção, aquela que caminha no profético. Mas eu não enxergava todos esses ganhos antes. Então venha com tranquilidade, os ganhos serão apresentados na medida que você caminha. É por isso que você ouve muito, dá o passo que Deus te dá o chão, dá o passo, abre a porta. Comente aqui, deixa aqui nos comentários que hoje você escolhe entregar a sua vida para Jesus. Hoje você escolhe confessar os seus pecados aí na sua intimidade, ajoelhada. A minha conversão aconteceu dentro de um avião. A minha experiência sobrenatural dentro de uma UTI, antes de eu chegar numa igreja. A ida lá na frente da igreja, que não foi uma ida comum, foi uma corrida. E na minha ingenuidade eu achei que só tinha eu lá na frente. Eu fui até meio de cabeça baixa, com vergonha das pessoas estarem me reconhecendo. Olha quanta soberba, achando que uma pessoa está preocupada comigo e me ver lá. Eu não conhecia nada, eu era enganada. Mal sabia eu que quando uma pessoa corre para lá, o verdadeiro cristão, ele entra em festa, porque ele sabe que nos céus está tendo festa. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus queridos. Não tenham medo do que vem depois da confissão, depois do arrependimento. Viva, porque eu estou aqui para te garantir, serão muitos e muitos ganhos. Amém? Receba o meu abraço de fé, receba esse lugar de quem está afirmada na rocha, que confia nas promessas de Deus,
para as nossas vidas, porque na Bíblia há milhares de promessas para mim e para você. E a minha missão aqui na Terra é falar de Jesus para chegar aí no teu coração e você escolher entregar a tua vida, a tua família, tudo que é teu nas mãos dele. Amém? Fique com Deus e eu te vejo amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.